Vamos lá. Bolsonaro insiste ser o único nome viável da direita. Tem mais nenhum. Só ele. Vamos lá. Mesmo inelegível, Jair Bolsonaro mantém a fantasia de que será o candidato da direita na disputa presidencial de 2026. Em entrevista à revista Veja, concedida na última terça, o ex-presidente voltou a dizer que é o único candidato com tal perfil que tem alcance nacional. Ele disse: falam em vários nomes, Tarcísio, Caiado, Zema. O Tarcísio é um baita gestor, mas eu só falo depois de enterrado. Estou vivo. Com todo respeito, chances só tenho eu. O resto não tem nome nacional. O candidato sou eu. E, no entanto, não é, né? E, no entanto, não é. Estou aqui trazendo isso mais uma vez, porque, afinal de contas, ele deu uma entrevista à revista Veja, em que ele disse que o governo Lula é um horror, o dele foi muito melhor. Absolutamente não foi, né? Fala da sua responsabilidade fiscal. Foram 300 bilhões no último ano para tentar ganhar a eleição. Deixou um monte de contas em aberto que tiveram de ser fechadas depois em razão da PEC, com a PEC da transição, que também serviu para fechar contas do governo dele. Mas aí, essa análise eu já cansei de fazer, vocês encontram em todo canto. Não vou entrar nessa, ele é o melhor ou ele não é o melhor. Não, obviamente não, mas ele também tem o direito de achar. Né? Assim como tem o direito de dizer que será ele o candidato. E, no entanto, ele não será o candidato. Mas, Reinaldo, realmente ele tem alguma esperança de recuperar a elegibilidade para disputar a eleição em 2026? É claro que não. Ele sabe, tanto quanto a anistia aos golpistas, aqueles do 8 de janeiro, é impossível, a dele, assim, se houvesse a categoria mais impossível, não há, né, Larissa? Ou é impossível ou não é impossível, certo, Arthur? Não existe o mais impossível ou o menos impossível. Não existe, né? Se é impossível, é impossível. Né? O possível e impossível, como se diz por aí, que nem gravidez. Não existe. Está mais ou menos grávida. Está grávida ou não está grávida? Pois é. Né? É isso. Então não existe o mais possível ou menos, o mais impossível ou menos impossível. Existe, isso sim, o mais possível, menos possível. Nesse caso, são duas impossibilidades. E ele sabe que não será, porque ele sabe que, ainda que a anistia aprovada fosse, para ele também, o Supremo diria é inconstitucional. Ponto. Ah, mas então porque ele diz, ele é louco? Não, ele não é louco. Quer dizer, não me pergunte isso com muita ênfase. Não. Tem cálculo ali. Né? Como ele se considera dono, em parte é verdade, eu digo em parte porque já não é como era. Mas como ele lidera, sim, ele tem influência em milhões de votos, não na dimensão que já teve, as eleições demonstraram isso, agora, né? Ele sabe que enquanto ele disser eu sou o candidato, ninguém no campo da direita, exceção feita ao Caiado, dirá eu também sou o candidato. Ninguém dirá. Especialmente aqueles que Bolsonaro considera que estão debaixo do seu guarda-chuva. Um deles é Tarcísio de Freitas. Né? O Caiado não está sob o guarda-chuva de Bolsonaro. O Caiado tem trajetória própria. Aliás, nós vamos ver um vídeo antigo hoje. O Caiado é um decano da direita brasileira. Então ele diz, eu sou candidato, os outros não. Enquanto o Bolsonaro disser, o candidato sou eu, ele está reivindicando o poder do dedaço. Isto é,
Eu indico quem vai ser e quem não vai ser. Né? Eu indico quem vai ser e quem não vai ser. Tá certo? Bom, ele textualmente diz aqui, com todo respeito, chance só tenho eu. Apenas eu. Mais ninguém. Sem mim é derrota. Derrota para quem? Tem uma conversa por aí de que petistas estão preocupados que Lula não se candidate. Eu não sei quais são os petistas, mas também não estou dizendo que não seja assim. Né? Tem petista que pensa um monte de coisa. Se o Lula tiver com a popularidade nesse patamar que está hoje, dá até para cair um pouco, será candidato, se a saúde dele permitir. E quando eu digo se a saúde dele permitir, não estou dizendo que ele esteja mal de saúde. Mas é claro que ele hoje tem um problema que ainda não teve a resposta adequada. Está no prazo, está no tempo ainda para a resposta adequada, em razão da queda. Né? E o Bolsonaro disse que o governo do Lula é um horror. Para surpresa de ninguém. E que o seu foi maravilhoso. Também para surpresa de ninguém. Mas espera aí, se o governo do Lula é assim tão horroroso, como quer Bolsonaro, pergunta-se por que só ele tem chance. Aí o raciocínio dele não faz muito sentido. Mas também esperar a lógica do Bolsonaro, aí já é esperar demais. Você não espera, Arthur, que Pombo escreva tratado de filosofia. Por mais inteligente, com todas as aspas, que o Pombo seja. Né? Por mais que ele aprenda a entregar cartas, Larissa, sendo o Pombo Correio, ele não escreve cartas. Ele entrega. Porque ele é treinado para isso. Escrever, não. Isso ele não faz. Então você não vai esperar a lógica do pensamento de Bolsonaro. Nunca teve. Essa falta de lógica do seu pensamento, não obstante, atrai muita gente. Ou porque são ilógicos esses indivíduos, como ele próprio, ou porque aquele que faz muitas vezes raciocínios primários, primitivos, né, despertam uma certa simpatia, porque isso se confunde com falta de arrogância, com simplicidade, ou sei lá o quê. Né? Empatia até, em muitos casos. Porque ou bem o governo do Lula é horrível, e, portanto, Larissa, qualquer representante da direita com apoio de Bolsonaro bateria Lula, ou bem ele intimamente acha que o governo não é tão horrível assim, portanto outros não bateriam Lula, e só ele poderia bater Lula em razão de suas qualidades excepcionais. Qual é o erro do meu raciocínio? Então nem lógica tem. Agora, sabendo que elegível não será, ele faz isso para que a sucessão não fuja ao seu controle. Tem de ficar na sua mão. Tem de ficar com ele. Né? E empurrará isso adiante enquanto for possível. Tá certo? Esse é o sentido desse negócio. No outro trecho, também fala de golpe, que ele está sendo perseguido com esse papo de golpe. Vamos lá, vai. Reinaldo, na entrevista, ele afirmou mais uma vez que seria alvo de perseguição ao ser indagado sobre o inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado. Ele disse o seguinte: é só perseguição, sinto isso o tempo todo, baleia, leite condensado, cartão de vacina, golpe usando a Constituição. Dar golpe é a coisa mais fácil, pega uns malucos, mas e no dia seguinte?
né? Perguntou ele. Nunca joguei fora das 4 linhas, não tenho medo de julgamento, minha preocupação é quem vai me julgar. Bom, é a argumentação de sempre. Veja, e aqui então agora nós vamos pegar as coisas que não têm sentido. Larissa! Oi. Não tenho medo de ser julgado. É. Minha preocupação é quem vai me julgar. Essa frase é maravilhosa. É boa. Essa frase, outro tratado de filosofia aí que a Anta não escreveria. A anta, ela parece sempre um bicho muito reflexivo, né? Se vocês pegarem a foto de uma anta, vocês vão ver que tem um certo ar assim, né? Enxerga mal, inclusive. Então parece que está sempre pensando. Eu não tenho medo de julgamento, eu tenho medo de quem vai me julgar. Entendi. Se o juiz for aquele de que você gosta, você então não tem receio de quem vai julgá-lo e, portanto, não precisa ter medo do julgamento. E aí não se tem medo do julgamento porque se considera que o resultado é certo. Como ele não gosta do juiz, ele tem medo, então ele tem receio do juiz, e aí é claro que ele não gosta também do julgamento. Até porque o julgamento será feito pelo juiz de quem ele não gosta. Portanto, Bolsonaro, a sua concepção de justiça é ser julgado apenas por juízes pelos quais ele tem simpatia. De preferência, juízes, então, se estamos falando de Supremo, que ele tenha indicado. Porque aqui, no fim das contas, há personagens ocultas. Ele está dizendo, eu não teria, fosse, sei lá, o Nunes Marques ou o André Mendonça, e eu nem estou entrando no mérito do trabalho desses dois ministros agora, mas aí eu não teria medo. Olha que coisa bonita. Olha que coisa fofa. Né? E insiste na ladainha, e isso é importante, porque essa vai ser uma das questões a serem desmoralizadas, que será certamente um argumento da defesa de que o Supremo fará picadinho quando chegar a hora certa. Né? Ele disse, Cartão vai ser golpe usando a Constituição. O golpe usando a Constituição aí tem uma referência muito objetiva. Ele fez minutas golpistas, né? Apresentou inclusive aos militares, pensou em instaurar estado de defesa apenas nos tribunais eleitorais, né? Substituindo os ministros por uma junta que seria indicada pelo Ministério da Defesa. Isso tudo está demonstrado. Aí ele está dizendo o seguinte, falou-se em estado de sítio, a estado de defesa e estado de sítio estão na Constituição, sim, Larissa, claro que estão. Ô, Arthur, sim. As Forças Armadas atuarem em defesa da ordem pública quando solicitadas pelos poderes em razão da eventual falência de outros organismos da manutenção da ordem, isso está no artigo 142 da Constituição. Agora, quem diz que você pode evocar essas coisas, artigo 142, estado de sítio, estado de defesa, porque você perdeu a eleição? Ou porque você vai perder a eleição? Não, isso, senhor, não é da Constituição. É preciso dar aulas básicas aqui de direito constitucional? Não para vocês. Vocês já sabem, acompanham. Mas para essa gente, ou para aqueles que fazem discurso golpista, pois não, estamos aqui à disposição. Minha disposição para explicar determinadas coisas é infinita. Cassação de mandatos parlamentares
Está na Constituição e tem lei específica. Cassação de presidente da República, impeachment, tem lei específica, está na Constituição. Agora, você pode cassar, por exemplo, obedecendo às pré-condições da Constituição e da lei. E não porque deu vontade. O golpe de Estado não é autorizado pela Constituição. E o que o senhor fez foi se envolver com golpe, tudo indica, pelas evidências que vieram a público. E a Constituição não autoriza isso. Aliás, nem o Código Penal. Ameaça o Estado de Direito e golpe, artigos 359 LM. Entende, senhor? Então, isso não está na Constituição. E por isso o senhor ainda não foi punido. Será? E, finalmente, se presidente voltasse a ser, não voltará. Não em 2027. E acho que nem adiante, porque haverá as condenações na esfera criminal. Entende-se, repetiria tudo de novo. O comportamento, por exemplo, sobre a pandemia, seria o mesmo. Vai lá. Indagado sobre suas ações no governo, Bolsonaro disse que não errou durante a pandemia de Covid-19. Ele disse o seguinte: teria ministros palacianos com um perfil mais político, manteria o cercadinho, pois gosto do contato direto com o povo. Continuo imbrochável e não errei em nenhuma das observações que fiz durante a pandemia. Então é isso. A Veja perguntou. O que o senhor faria de diferente? Teria ministros palacianos com perfil mais político. Coisa que ele manteria o cercadinho. O cercadinho ali é o recado que ele dava, né? Não dava entrevista, ficava mobilizando a turma dele, e a turma se misturava com os jornalistas e fazia de conta que estava fazendo pergunta séria, né? Continua imbrochável, já vou falar daqui a pouco, né? E não errei em nenhuma das observações que fiz durante a pandemia. Senhor, não foram só observações. O senhor botou em prática uma política homicida. O senhor exortou as pessoas a ignorarem a contaminação em massa e caírem na vida. E o princípio era, já que todo mundo vai ser contaminado, que seja. O que os organismos de saúde, os especialistas falavam nós precisamos achatar a curva de contaminação de maneira a torná-la o menos gravosa possível para os leitos disponíveis nos hospitais. Era isso. Pessoas morreram sufocadas no seu governo sem oxigênio. O senhor mandou distribuir remédios sabidamente inúteis para o enfrentamento da Covid. Por organismo público, mandou produzir, meteu até o exército nisso. E o senhor está dizendo, se eu, presidente, voltar a ser e houver outra pandemia, eu agirei do mesmo jeito. Morreram quase 700 mil pessoas. E só não aconteceu uma tragédia ainda maior porque o Supremo Tribunal Federal se encarregou de colocar limites à sua necropolítica, à sua política da morte. E essa é uma das razões por que o senhor odeia tanto o Supremo. Pouca gente se lembra que foi o Supremo, sim, que impôs a vacinação. E o senhor teve o despropósito de transformar em seu inimigo
um político também conservador, porém da direita democrática, que é o João Dória, governador de São Paulo, que corretamente investiu na vacina e no distanciamento social. E sem dúvida, o senhor conseguiu um prodígio. O senhor conseguiu fazer com que ele fosse odiado pelos conservadores por fazer a coisa certa. Não é? E isso, claro, ajudou a conferir, esse senso de onipotência que o senhor desenvolveu. Reinaldo, você recomenda que o Bolsonaro mude de atitude e passe a cultivar um candidato de direita, de extrema direita? Qual a resposta óbvia, Larissa? Eu não. Pois é. Eu não. Não é segredo para ninguém que nesse caso eu torço pela briga. Eu torço para que o senhor continue a fazer a coisa errada no seu grupo. Entende? Eu comecei esse programa falando sobre a diferença entre análise e gosto. A minha análise é: Bolsonaro fazendo isso prejudica o campo conservador, prejudica o campo da direita. A minha torcida, Arthur, para que ele continue a fazê-lo. Porque enquanto continuar nessa toada, mais a sua liderança vai se tornando incômoda. E menos adesões o senhor vai conquistar. Então continue. Eu aplaudo. Aplaudo por uma questão de gosto. E digo que é um erro na perspectiva analítica. Que quem me acompanha, eu tenho compromisso com a análise com quem me acompanha. Ainda que eventualmente possam tentar adivinhar ou intuir ou saber as minhas preferências pessoais. É assim. Se vocês ouvirem um miado, é porque o Miguelinho está do lado de fora. Deu para ouvir. Do escritório, e ele está querendo participar. Meu amor, pode abrir a porta, se for o caso, deixa ele entrar aqui. Fofo. Sempre que ele dá pinta no programa, ele faz sucesso. Ele é fofo demais.